E aí, pessoal, boa tarde. Estamos começando nossa live bate-papo do projeto Virtualidades. Esse mês de março com uma programação imensa, maravilhosa. Eu vou me apresentar um pouco, tá? Esperando que a gente tenha um pouquinho mais de público aí que vai chegando. Eu sou Diana Ramos, sou professora de teatro do SESC aqui em Salvador. Sou atriz, professora de teatro, musicista e fui convidada esse mês para mediar o bate-papo com as mulheres nas artes cênicas. A gente tem uma programação maravilhosa que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, para as pessoas que não podem nos ver nesse momento, por alguma razão, eu vou fazer uma descrição aqui de como eu sou, para que a gente possa, então, convidar daqui a pouquinho a nossa primeira convidada maravilhosa, né? Se vocês viram aí a divulgação do SESC, vocês já sabem de quem eu tô falando. Então, eu sou Diana Ramos, eu tenho a pele clara, eu tenho os cabelos cacheados, castanhos, tô usando o cabelo preso aqui do lado direito, lado esquerdo o cabelo tá solto, né? Um pouquinho aqui mostrando os meus cachos. Eu tô sentada, atrás de mim tem uma parede branca, nessa parede tem um quadro com alguns cubos coloridos, acho que vocês podem ver daí, tranquilos. E aqui à esquerda tem uma espada de São Jorge, que tá aqui atrás também, garantindo as boas energias na casa, né? O projeto Virtualidades geralmente acontece na unidade do SESC Casa do Comércio, mas hoje, por questões de isolamento social, né? A gente está mantendo os protocolos de segurança, então está acontecendo aqui hoje na minha casa, tá? Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. E a gente vai começar. Para quem não conhece o projeto Virtualidades, né? Esse é um projeto que o SESC deu início o ano passado, justamente nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. E essa programação ela é feita para públicos diversos, né? O SESC tem feito criteriosamente uma seleção de uma programação que atende ao público adulto, infantil, o público jovem. Então, para quem vem acompanhando, segue a nossa programação. E para quem não conhece, eu vou dizer então para vocês que às terças, às 16 horas, segue o bate-papo com o projeto Virtualidades, aqui no Instagram, @SESCBA. E tem espetáculos teatrais também, espetáculos de música, né? Apresentações musicais que são disponibilizadas no YouTube do SESC. Então, quem quiser acompanhar também essa programação dos espetáculos e dos shows, dá uma olhada no YouTube do SESC Bahia Oficial, tá? Aproveita, dá uma curtida, ativa lá o sininho para receber a programação. E recomenda também, porque aos domingos a gente tem a programação infantil com o projeto Dominguinho em Casa. Então olha que interessante, né? A gente que estava bem acostumado a ir para a rua, a ir para os shows, a ir para os espetáculos, a acompanhar a programação do SESC local, né? Indo nos lugares, com essa necessidade de recolhimento e isolamento social, a gente consegue então que o SESC traga o projeto Virtualidades com uma programação maravilhosa e que atende a todos os públicos, né? Nessa semana, na quinta-feira dessa semana, a gente tem a apresentação do espetáculo Inferno, que é o espetáculo com a atriz Ana Paula Bouzas. Então vocês podem acompanhar também lá no YouTube, quinta-feira, dia 4 de março, às 19 horas, o espetáculo Inferno com a Ana Paula Bouzas. Aproveita que tá em casa, né? A gente tem que refrescar a nossa mente, alimentar a nossa alma. Aproveita que o SESC está fazendo essa parceria com a gente, trazendo essa programação gratuita, programação de qualidade, e tem muitas surpresas aí pela frente, tá? Hoje a gente tem, na abertura do mês de março, uma convidada que é um vulcão de possibilidades, né? A Márcia Lima vai abrir o projeto agora em março, que é voltado para mulheres nas artes cênicas. Então a gente vai conversar com muitas outras mulheres, tá? Se vocês quiserem acompanhar, dá uma olhadinha no Instagram do SESC, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho delas também. Mas falando da Márcia, ela é atriz, mestre em artes cênicas, cantora, performer e produtora cultural.
contadora de histórias e muitas outras coisas, né? Ela é mestra no programa de pós-graduação do PPGAC da UFBA, aqui em Salvador, com uma pesquisa intitulada Medéia Negra, o enegrecimento de uma personagem clássica a partir da vivência com mulheres em situação de encarceramento na criação de um solo de teatro. Então, olha que quanto pano para manga a gente vai ter hoje para conversar, né, de como esse processo de dissertação, de escrita, de espetáculo reverbera então a partir dessa atriz criadora chamada Márcia Lima. Márcia é atriz do grupo Vila Vox, é membro fundadora do grupo Vila Vox, né, que é um grupo que existe há cerca de 19 anos aqui em Salvador e surge a partir do Teatro Vila Velha, depois vai para o 2 de Julho, para a Casa Preta, onde tem uma sede. E desde então, Márcia tem participado de todos os espetáculos do Vila Vox, né? Mais recentemente, o Medéia Negra, em 2018, espetáculo que foi indicado ao Prêmio Braskem na categoria de Melhor Atriz. E também em 2019, Márcia foi indicada ao Prêmio Senin Nacional de Teatro, né? O espetáculo foi indicado como melhor monólogo e a Márcia na categoria de Melhor Atriz. Em outros espetáculos do Vila Vox, em que ela também teve participação como atriz, o Passaredo Passarinholas, de 2016, também foi indicado ao Braskem por espetáculo infanto-juvenil. O Castelo da Torre, de 2015, que teve muitas indicações a prêmio e é vencedor como melhor direção, foi a direção da Meran Vargens, né? E muitos outros espetáculos, né? Em 2019, Márcia estreia, mais recentemente, o espetáculo Holocausto Brasileiro. A gente vai falar um pouquinho dele também depois, no decorrer aqui da nossa live. Holocausto Brasileiro, Prontuário da Razão Degenerada, sendo indicada novamente ao prêmio de melhor atriz do Braskem em 2020. Então, agora eu vou convidar essa atriz multiartista, Márcia Lima, abrindo a programação do mês de março. E o tema do nosso bate-papo, da nossa conversa, é Um Corpo Negro em Voz Alta, da dramaturgia à cena. Vou aproveitar para dizer então para vocês que quando a gente começar o nosso bate-papo, eu vou desativar os comentários, tá? Para que a gente possa ter então um papo aqui super bacana com a Márcia. E vocês vão anotando comentários e perguntas, porque nos últimos 20 minutos da nossa live eu vou abrir de novo os comentários para que a gente possa então fazer essa interação com a Márcia. Combinado? Então não esquece não, acompanha a gente aí, vai anotando as coisas e daqui a pouquinho a gente abre esse bate-papo para então entrar nessa conversa. Então eu vou aqui procurar a Márcia, deixa eu ver onde é que ela tá. Entrar com a Medéia Negra. A gente vai entrar com o perfil da Márcia. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo, que chegou, que está acompanhando a nossa live, Plínio, todo o pessoal do Sesc. E... Aí! Finalmente! Nossa! Boa tarde a todos, todos, todas. É um prazer, uma emoção estar aqui hoje para esse bate-papo, principalmente porque é você, Diana, que faz parte da minha vida também, enquanto atriz, enquanto artista, companheira de cena. Então é muito importante, né, esses momentos de reencontro na pandemia. Então a gente Verdade. vai matando a saudade e colocando o papo em dia. Então, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. E vamos lá para essa conversa maravilhosa. Marcinha, a gente que agradece, eu super agradeço também, né? E demonstro aqui admiração, saúdo a sua trajetória, e sei dos aprendizados que a gente teve ao longo dessa trajetória juntas, né? Mas também se Sim, acompanhando à distância. E que bom que a gente pode se encontrar nesse momento de novo, a partir do SESC, a partir desse convite, e a gente, sim, né, bater esse papo aqui, trazer um pouco dessa história toda nesse ambiente virtual, né? Vou pedir sim, licença sim. antes de você se apresentar melhor, vou pedir que você faça a sua autodescrição também, mas vou só aproveitar para Certo, desativar aqui o bate-papo, para tá. as pessoas poderem. Aham, pronto. Marcinha,
Sim, Se descreve um pouco para esse nosso público que está nos ouvindo, que não pode nos ver nesse momento. certo. Então, eu sou Márcia Lima, eu sou uma mulher negra, estou vestida com um vestido preto, com umas bolinhas manchadas de branco. Estou com um. Ai, meu Deus, como é o nome? Um lencinho que agora está na moda, uma bandana na cabeça, azul, porque hoje é dia de Ogum. Então, homenageando, pois é, as duas homenageando nosso pai da tecnologia, porque eu sou péssima de tecnologia, então eu sempre socorro, peço socorro para algum que ele ajuda. Tenho cabelos crespos, estou usando um brinco redondinho em formato de lua, de prata, e tenho um colar que tem um olho de tigre, que é uma pedra que eu adoro, e uma estrela de 5 pontas. Que Atrás de mim tem uma parede branca. sucesso! Marcinha, a gente, Sim. esse mês de março, tem muitas convidadas, né? Mulheres nas artes cênicas, mulheres que são referências para a gente no teatro e nas artes cênicas em geral, né? A gente sabe que, historicamente, a referência dentro do teatro é muito masculina, né? De diretores, dramaturgos, teóricos, né? Sobre o teatro. E eu queria te pedir, nesse momento, para você trazer duas referências femininas, né? Considerando que a gente tem agora em março a data de 8 de março, que é uma data que não é das flores e dos chocolates, né? É uma data de luta e que celebra a luta de muitas mulheres por direitos. É bom que a gente nunca se esqueça disso, né? E a gente tem ali no dia 27 de março o Dia Internacional do Teatro e do Circo. Então, queria então que você trouxesse para a gente um pouco das suas referências femininas nesse universo. Ah, então, falar dessas mulheres é falar de ancestralidade, né? É falar de mulheres que vão formando as outras, que vão segurando na mão para que a gente consiga dar o nosso grito de liberdade, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, mesmo com toda a dificuldade nesse país racista que a gente conhece, né? As limitações que ele tem, principalmente para os corpos que são femininos e negros, também mais ainda, né? Então é muita responsabilidade falar dessas mulheres e dizer que o dia 8 é um dia que a palavra que eu posso dizer é justamente libertação, né? Dia 8 é um dia de libertação desses femininos. E a gente vem dessa história toda do teatro, da dramaturgia, que o homem sempre está no centro, né? Então, é de certa forma, através de muita luta que essas mulheres hoje podem estar em cena, podem escrever as suas narrativas, podem dirigir seus espetáculos. Então, elas são batalhadoras e merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, por justamente abrirem caminhos para nós, né? Para a gente, para mim, para você, para todas dessa geração e para as próximas que virão, que com certeza terão um lugar diferente nesse mundo, né? É o que a gente precisa de verdade. Então eu trago aqui a Unisagé, que é a Fernanda Júlia, para quem não conhece, que é diretora, dramaturga. Então essa mulher é uma inspiração para mim. A Leda Maria Martins, que abriu caminho para todas nós, né, nesse espaço do teatro, da escrita. A Ivani Tavares, que está aí há anos escrevendo, falando sobre a capoeira Angola dentro da universidade. Então, a Leda traz Exu, a Unisagé traz o Candomblé, que são justamente essas epistemologias que a gente está tentando colocar dentro da universidade num lugar justamente de respeito, porque elas são ciências, né? São nossas estéticas, é a nossa ciência, é a nossa cultura, e falam da gente. Então, tem outras mulheres que não são do teatro, mas que justamente fazem com que a gente pense um pouco esse lugar da escrita, que é a Conceição Evaristo, que ela vai falando dessa escrevivência, né, dessa escrita de si, a Carolina. Travou, mas já voltou. Marcinha travou um pouquinho, mas a gente espera
Ela tá com um livro ali da Carolina. Foi, voltou, Voltou. deu uma paradinha, Carolina. Então, essas outras mulheres, como a Mônica Santana, a Laís Machado, a Sanara Rocha, outras e outras mulheres que estão aí na luta para que esses corpos tenham a possibilidade de levar suas narrativas aonde quiserem, né? Seus desejos. Uhum. Então, elas são minhas referências e eu agradeço a geração delas, né? Isso é muito bacana, né? O fato da gente poder ser referência e referenciar mulheres que são contemporâneas a nós, né? Que a gente possa olhar para o Uhum. lado e ver a grandeza dessas mulheres que nos ensinam ali, né? Que elas não só as que vieram antes e que tiveram sua imensa importância em abrir caminhos para a gente, né? Mas também as que estão ali ao lado, pensando junto, né? Contemporâneas a todas essas temáticas. Você traz uma coisa que é importantíssima, que é essa questão das narrativas, né? As narrativas pessoais. E a gente vê, por exemplo, né, na dramaturgia contemporânea, que isso tem dado lugar as narrativas pessoais, elas têm assumido um lugar muito importante no teatro e na performance, né, hoje em Sim. dia, muito mais do que esses personagens e essas personagens que são descoladas da realidade, né, que são descoladas desse contexto. A gente tem vivido uma contemporaneidade extremamente conflituosa, né, com temáticas diversas e com a necessidade de empoderamento das narrativas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? De como essas narrativas têm empoderado corpos e corpas negros, né? E como isso. Porque o tema da nossa live é um corpo negro em voz alta, da dramaturgia à cena. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre de como é importante que esses corpos negros e negras verbalizem as suas histórias, né? Como você vê esse processo, que tem a ver com o seu processo também de Sim, construção, né, sim, de espetáculo de atriz. sim. Ah, eu falo desse processo da escrita de si, né? Que ele é muito importante, assim, foi muito importante para mim, a partir do momento que eu pude experimentá-lo no aprofundamento da minha pesquisa, né, na investigação da arte teatral que eu estava ali fazendo, que eu estava aprendendo, que eu estava criando com outras pessoas. E quando eu levo essa necessidade dessa escrita, tanto para a academia quanto para o teatro, e também fora, né, da sala de ensaio, da universidade, abrangendo outras comunidades, outros públicos, a comunidade carcerária, mulheres que estavam em situação de encarceramento, as quais eu pude ter contato e diálogo e pude aprender justamente com elas a importância de reverberar essas nossas vozes, né? Essa narrativa ela precisa ser contada agora mais do que nunca, porque também faz parte desse lugar da descolonização da arte, né? A gente vive num momento em que ou a gente dá esse passo adiante de justamente sedimentar essa imagem desse corpo enquanto um corpo que produz, que pensa, que traz, que cria epistemologias, que está na ciência, que está ali criando formas de modificar a sociedade. Então, dar valor a essas narrativas é o primeiro passo para a gente conseguir deter, de certa forma, o racismo, os planos do patriarcado de apagamento que há séculos e séculos estão aí dominando. Então, esse lugar dessa escrita, justamente junto com essas outras mulheres que também vão se colocando, e algumas mulheres que não têm oportunidade, de certa forma, de abrir esse espaço sozinhas, a gente consegue se juntar e ir criando essas possibilidades. Então, a partir da minha experiência, eu falo que foi um processo muito importante para mim, porque foi quando eu fui me entendendo, né, enquanto mulher negra. Eu fui enegrecendo junto com o processo da Medeia Negra, né, junto com as possibilidades que eu fui criando, que foram meio caóticas, mas tinha um desejo que era muito profundo. Tinha uma raiva muito grande, na verdade, que eu acredito que essa raiva me moveu bastante, e tinha justamente essa necessidade de criar essa explosão de possibilidades para depois a gente ter
é uma margem para entender o que é esse corpo e aonde ele pode chegar e como ele consegue dialogar com esses outros corpos, né? Então, esse processo foi um processo de diversidade e de descoberta muito, muito forte, né, dentro de mim e nas mulheres que estavam ao redor, né, durante esse processo que a gente foi criando. Verdade. E é bacana pensar como, quando essas narrativas surgem em voz alta, né? Não só elas são ouvidas por quem grita, né? Como você falou, o próprio Uhum. processo de entendimento de si, como elas reverberam no entendimento de outras, né? Você disse isso. Porque tem situações em que a gente acha que só acontece com a gente, né? Conflitos que a gente acha que só acontece com a gente e ao mesmo tempo a gente se culpa por essas coisas que acontecem com a gente. E aí quando a gente consegue gritar sobre esses conflitos, quando a gente consegue verbalizá-los, né, sobre essa escrita de si que você fala, isso reverbera em outras, né? E aí a gente vê que, embora eu não seja uma mulher negra, mas seja uma mulher, e você, do ponto de vista de uma mulher negra, vai reverberar em muitos aspectos, né, em outras mulheres. Então, Sim, isso é fantástico. Assim, eu acompanhei um pouco esse processo seu do Medeia Negra, né, porque sim. tenho acompanhado uma atriz também, e sei do quão imenso é essa ruptura, né, entre o que existia antes e você depois. Mas É. calma que eu ainda vou chegar nessa pergunta. Eu já estou aqui, ó, já estava babando você. Porque, né, se deixar, a gente fica aqui de olhinho com água no olho, tá O olho querendo. fica lacrimejando. Mas é porque é bonito, viu, Márcia? É bonito ver a libertação de uma pessoa e a potência de uma outra pessoa, sobretudo uma mulher como você. Sim, sim. E aí eu sei que o Medalha Negra é um processo que veio a partir da sua dissertação, né? Quem veio Sim. antes? A ideia do espetáculo ou a ideia da dissertação? O que que aconteceu primeiro? Ó, a ideia do espetáculo veio antes. Em 2009, eu fiz um exercício na escola de teatro. No terceiro semestre, a gente estuda tragédias e comédias. E eu queria fazer Julieta. Eu não posso nem falar. Gente, eu queria fazer Julieta, tá? Queria fazer Julieta porque queria. E aí todo mundo, os professores, não, gente, você é Medeia, você não tem que fazer Julieta. Todo mundo entortava a boca assim. Eu disse, por que, que eu não posso fazer uma menininha de 16 anos? Mas assim, eu estava brincando na época, mas também tinha vontade, né? Então eu fiz a Medeia, né, a do Eurípides, o clássico. Então começou a surgir um incômodo terrível, terrível com o texto, a forma como ela era colocada, como ela era lida, né? Então, depois desse processo todo, né, foi um processo de entrega muito grande, eu saí, né, da formação lá da escola, né, me formei, mas sempre com essa coisa da Medeia na cabeça, né, no corpo, como desconstruir aquilo, como falar de outro olhar, né, como trazer a Medeia de uma outra forma, né, de um outro viés. E isso durou, acho que 10 anos, por aí, com essa ideia na cabeça. E aí, justamente em 2016, a gente faz o Castelo da Torre, você participou também do espetáculo, e eu faço uma escrava grilhoada nos porões do Castelo da Torre. Então, daí começa essa inquietação de novo, né? Essa inquietação dessa mulher negra que sempre está nesse lugar do aprisionamento, do abafamento, da escuridão que a sociedade vai colocando, né? Os nossos corpos para que a gente realmente fique apagada ali, para que ninguém veja. E essa Medeia. Então, daí eu começo a mover, né? Todas as possibilidades para criar esse solo, mas eu não queria criá-lo sozinha. Eu precisava, de certa forma, de uma troca, né, de energia, de um diálogo mais profundo com determinadas mulheres, com determinados tipos de violência que eu não acessava, porque eu achava que esse corpo ele deveria, de certa forma, ser descolonizador nesse sentido, né? Que ele pudesse trazer essa outra mulher no outro lugar. Mas, por exemplo, quando eu entro no complexo penal, que as mulheres estão praticamente, que são corpos praticamente vivos, mas você não vê, né,
essa mulher, você vê o sofrimento e o apagamento ali. Então, essa Medea, ela precisava ser o oposto. Ela precisava dizer que a gente pode construir esse corpo com potência, e quando a gente toma as nossas narrativas para nós, conta as nossas próprias histórias, compreende a nossa história de vida e o porquê que a gente chega em determinados lugares, então esse corpo começa a entender o que está acontecendo, né? O jogo do Estado, o jogo da sociedade, do patriarcado, para que nós mulheres nos perdamos de nós mesmas e a gente, de certa forma, cumpra o plano que está planejado para a gente, né? Não só os corpos negros, mas todos esses corpos que estão em estado de vulnerabilidade. No complexo penal tem mulheres enfim, mulheres negras, mulheres brancas, a maioria são mulheres negras, mas todas passam por esse lugar da violência que é muito comum a todas as mulheres. Todas as mulheres, a gente anda na rua com medo de ser atacada. A gente vive na nossa família situações de violência e a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como resolver aquilo, porque a gente não é treinado para isso. Então, a Medea surgiu nesse momento de entender que se pode entender o jogo, que é nos colocar enquanto bodes expiatórios da humanidade, e limpando, né, e ceifando esses pensamentos, essas estratégias que estão aí amalgamadas dentro de nós. Então, descolonizar o pensamento patriarcal ou todas as violências é destruir o machismo, o racismo, todas essas violências que estão dentro de nós. Então foi um desafio muito grande, primeiro porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo com aquilo tudo. Eu sabia que eu ia chegar no lugar da construção de uma personagem e depois eu descubro que não é uma personagem, é uma construção de uma mulher que está se formando, de certa forma, entendendo o que é esse corpo negro, mas esse caminho foi justamente sendo aberto por essa curiosidade, por essa intuição, por esse sentimento de tentar modificar a sociedade, mesmo sabendo que a gente não faz isso sozinha, mas eu fui conseguindo outras figuras que foram se aproximando e que foram me ajudando a entender e seguir junto com essas mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, que compartilharam, né, de muitos momentos e segredos e suas histórias e seus sonhos com esse processo. Como foi feita essa escrita, Márcia, essa dramaturgia, né? Porque você parte de uma Sim, vivência, essa troca com as mulheres, né, do sim, presídio feminino, essas mulheres que trazem suas histórias de encarceramento, né, de silenciamento. E como é que você cruza isso na dramaturgia da Medea? Como foi essa sim, escrita, né? Você trazia isso, você teve outras pessoas, mas tudo parte muito de você, né? Porque a sim, vivência. sim. Então, É, como foi a modelagem dessa dramaturgia a partir dessa vivência? sim. Eu não tenho experiência em dramaturgia, né? Eu tenho esse desejo, né, de criar, de conceber o processo todo e fui, de certa forma, dialogando com as mulheres no complexo penal através das histórias, através do mito da Medea e das histórias que a gente ia conseguindo linkar com essa mulher que está dando um grito de libertação, que está matando o machismo através dos próprios filhos e está reconstruindo a sua vida de outra forma, em outro mundo, mas entendendo que é possível esse lugar da libertação. Então, esse nosso diálogo partiu a partir daí. E elas começaram a ter acesso aos escritos que o Márcio Marciano, que é um dos dramaturgos convidados, foi criando junto comigo e junto dessa minha contação de história com ele, né? Falando dessa sensação que eu via no complexo penal, falando das dificuldades, falando da importância de enegrecer essa Medea, de enegrecer esse discurso e se colocar de uma outra forma nessa outra narrativa, que seria a mítica, mas que ao mesmo tempo ela é contemporânea porque ela vai aglutinando, né, todas essas sensações e atravessamentos que eu fui vivendo com essas mulheres. E também tem muitas questões delas, né, que eu fui vivendo junto com elas
que foi atravessada, que foram para o texto através do corpo, através das partituras corporais, vocais, através das imagens também. Então, elas tiveram acesso a essa dramaturgia que estava sendo criada em paralelo e escreveram cartas para Medeia. E aí, essas cartas, 7 cartas para Medeia, foi criada uma carta para Medeia, que a gente fez, nós duas, a gente trabalhou isso numa sala, num dia de tarde. A gente pegou essas cartas, leu essas cartas e foi entendendo o que de cada uma ia entrando nessa carta da Medeia. Então, durante essa escrita, o Márcio ia escrevendo, eu ia tentando, daquela escrita dele, né, descobrindo o que fazia sentido, o que não fazia sentido para essa Medeia negra. Depois eu convido o Daniel Arcades, que é um dramaturgo que tem uma experiência, né, na narrativa afrodiaspórica, de candomblé. Então, isso iria me ajudar a trazer também, mais concretamente, outras possibilidades de enegrecimento para a Medeia. Então, eu trago os itãs dos orixás para as imagens que vão construindo e que vão se amalgamando as partituras vocais e as partituras físicas, e a gente vai construindo essa dramaturgia dessa forma. Depois, logo no finalzinho, quando a gente precisa realmente levantar o espetáculo, aí eu vou fazendo uma seleção de todos os processos que eu fui vivendo, porque foram muitos processos. Então eu não sabia o que ia entrar no espetáculo de tanto material que a gente tinha, e eu tinha que fazer esse recorte. Então chega a direção e a gente tinha uma semana para levantar o espetáculo, e ela, Tânia Farias, né, que é a diretora, a gente só tinha esse tempinho. Então Tânia disse, olha, agora você vai ter que dizer o que você quer. Porque se você não descobrir agora o que você quer aqui dentro, diante de todo esse material, a gente não vai conseguir montar, vai levar mais 2 anos. Então eu fui decidindo, né, pelas imagens que foram mais importantes, pelas frases que foram mais impactantes, pelo processo que eu queria falar enquanto essa mulher negra tinha de importante para falar para essas outras mulheres e falar dessas outras vozes que foram atravessando. Então, deu um trabalho assim imenso decidir, porque cada coisa era importante. Tudo era importante. Dá para fazer mais 3 espetáculos com o material que a gente tem de Medeia Negra, porque, enfim, é um recorte. O espetáculo O Solo é um recorte, né, de muita diversidade, porque tem um pouco de cada um que participou do processo. Então eu fui esse corpo que fui, de certa forma, sendo atravessada e fui construindo isso nesse corpo para que ele tivesse essa potência que ele tem, que as pessoas falam que tem em cena, é justamente por conta dessa diversidade de pessoas que estiveram na dramaturgia, junto comigo, com Tânia, com Márcio, com Daniel, por conta dessas mulheres que deixaram suas cartas e deixaram suas frases para que essa Medeia fosse construída. Então, o processo de dramaturgia passou mais ou menos por esse caminho, assim, não sei se fica claro, mas é um processo de escolhas, né, que eu tive que fazer ali por conta da gama de material imensa e por conta do discurso que era importante ser dito naquele momento. Sim. E aí eu te pergunto, a gente sabe que, como atrizes, né, há espetáculos e há personagens que atravessam a gente, né? Ao Sim. mesmo tempo que tem personagens que avassalam a gente e a gente fica se achando incapaz, né? Tem os personagens que testam a gente, tem outros que elevam a gente a uma potência muito maior, né? Que são personagens que fazem a gente entender muitas outras coisas da vida, Sim. né? E no caso de Medeia Negra, como você disse, é uma vivência, é uma mulher que cresce a partir de vivência. O que mudou em Márcia Lima? O que Márcia Lima atriz e o que Márcia Lima mulher negra? O que Márcia ganhou? Como é que você se sente depois disso? Ai, assim, eu fico super emocionada, assim, porque eu me vejo num outro lugar que, assim, eu nem sei explicar, assim, para você com palavras, assim, como é. A imagem que eu tenho é
de uma mulher com uma mordaça e uma mulher sem uma mordaça na boca. De uma mulher que decide chegar a tal ponto e vai, e não fica com medo de ir, porque não se acha capaz. Então, não dizer que eu, às vezes, não me sinto incapaz, mas dizer que eu reconheço quando tem uma influência, uma relação da sociedade e desses mecanismos que fazem com que a gente se apague o tempo todo, com que a gente mesmo não entenda as nossas potencialidades. Então, para ser potência, a gente precisa garantir que nossas narrativas estejam à frente sempre, mesmo gerindo um processo, né? Então, eu não fui, por muitas vezes, dona da escrita, mas essa escrita do meu corpo e voz e concepção e pensamento, ela se reflete dentro da dissertação e se reflete no meu corpo. Então, essa mudança ela é muito importante assim para outras pessoas que me viram antes e me veem agora, né? Quando elas falam para mim que tem uma diferença muito grande e eu sinto isso. Só sinto que muitas vezes a gente no palco a gente consegue um poder que muitas vezes fora a gente não consegue, né? Que é como lidar com essas violências tão próximas. Nada é tão simples, mas que essa possibilidade, esse movimento, ele precisa existir para que a gente consiga modificar o que a gente puder enquanto a gente tem tempo nesse espaço, né? Para outras pessoas que estão vindo. E é muito É isso. corajoso fazer solo, né? É muito corajoso defender um espetáculo, mesmo que você não esteja só em cena, né? Tem o Roberto Brito que está com você, e foi um super parceiro, a gente sabe, né? Durante esse processo, com a parte musical e tudo. Mas é muito grandioso, né? Trazer uma Medéia negra como você traz, com a potência que você tem. E é realmente muito bonito ver esse processo de engrandecimento dessa Márcia dentro desse processo de espetáculo, né? Assim, o teatro é incrível, assim. Eu sou somos, né, apaixonadas por isso, porque a gente sabe da É, potência que o teatro é capaz. pois Mas é. me diga, Baby, como reverberou esse espetáculo nos lugares por onde você passou, né? Porque sei que você Sim, estreou ele no interior. Na época, o Vila Vox estava fazendo uma circulação, né, por 5 cidades aqui do interior, e você estreou o espetáculo quase que em processo ainda, em sim, algumas cidades do interior, depois em Salvador. Você foi para a Alemanha também com esse espetáculo, né? Então, sim, como você sente que isso reverberou nesses lugares, né? Cidades sim. mais afastadas da capital, fora do país, como é que você acha que isso chegou para essas pessoas? Ah, eu acho que chegou muito forte, assim, muito assim, das experiências que a gente foi tendo no interior da Bahia, que para mim foram as mais ricas, né? Que a gente foi encontrando público que muitas vezes não foi ao teatro, né? Nunca tinha ido ao teatro e se depara com um espetáculo com uma mulher no centro, uma mulher negra com aquele discurso e tem a oportunidade de assistir outros espetáculos. Tinha o Passaredo também, que a gente estava em circulação. Então tinha essa coisa, né, do universo infantil e desse outro universo, né, desse universo político que está ali apontando o dedo o tempo inteiro. Então a gente teve várias histórias assim de casais saírem, entrarem, sentarem juntos e saírem separados assim depois do espetáculo, das mulheres que sofreram violências e que chegavam para mim e diziam que nunca tiveram coragem de falar, né, de denunciar, de expor aquilo e que se sentiam muito mais leves por aquele corpo estar fazendo aquilo, que elas entendiam que era por elas também. E a gente sabe o quanto é difícil falar, né, dessas violências que às vezes acontecem dentro da nossa própria família. Então, no interior da Bahia eu tive essa recepção que foi bem impactante assim para mim, né, de entender que aquilo ali era real mesmo. Nossa, eu fui falando disso aqui, mas chegou uma gama de mulheres falando disso e o quanto isso é importante. Quando a gente estreia em Salvador, já foi outro momento também, o espetáculo já estava pronto e a recepção assim foi maravilhosa.
Assim, as pessoas falando muito da performance, da estética do espetáculo, da música. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado. Quando eu saio, né, do país, que a gente vai para a Alemanha, a gente tem uma recepção que é boa e outra que é ruim. Tipo, eu tive uma experiência no Festival de Mulheres Feministas, em que as mulheres não reconheciam, né, o espetáculo como Medéia, né? Elas não me reconheciam. Elas falavam, por que Medéia? Porque não entendi por que ela falou que é Medéia. Não é Medéia, né? O quanto é difícil para eles desconstruir um clássico, entender que a gente pode Uhum. falar das nossas narrativas e misturá-las com as narrativas deles, que a gente pode fazer o que a gente quer, que a gente também pode criar e recriar outras histórias, né? O mito serve para isso, né? Para a gente recriar e falar do nosso momento, do nosso aqui e agora. E por Atualizar, isso, né? Os mitos estão aí para a gente atualizar. atualizar o discurso, né? Pois é, essa importância dessa atualização. Então, tiveram muitos embates assim com esse corpo, desconstruindo esse clássico, e em outros lugares, como no Uruguai, teve uma recepção assim de 100% assim do espetáculo. As pessoas precisavam muito do espetáculo, principalmente a população negra e de mulheres, porque aqui na América do Sul, os países, um dos países mais violentos, né, é o Uruguai também, com relação à violência contra a mulher. E a gente sabe que o Brasil, eu não sei onde está no ranking, mas eu acho que é um dos primeiros também de violência contra a mulher. Então, essas mulheres precisam trocar essa energia para denunciar, para falar dessas violências e para tentar fugir um pouco, né? E para lutar contra todas elas. Então, a recepção foi maravilhosa, assim, eu não esperava. Eu fui descobrindo depois, eu não tinha noção do que eu tinha feito com tudo aquilo, com aqueles 2 anos de pesquisa, com aquela criação de partitura, com aqueles encontros todos, eu não tinha noção do que era o espetáculo, fui descobrindo depois, né? Até hoje tem coisas que eu ainda não entendo nessa reverberação, né? Mais na frente eu acho que a gente vai conseguir, que eu vou conseguir também ter um entendimento completo do que a obra alcançou, né? As pessoas falam muito, mas ainda não, eu acho que é inacessível ainda, pelo menos para mim, que vivi muita coisa, né? Separar e fazer esse entendimento, né? Na escrita fica Uhum. bem claro da dissertação, essa criação no meio do caos, esses estados por exemplo, sair da sala de ensaio e ir para dentro de um presídio e ao mesmo tempo ser vítima de uma violência porque outras mulheres sofreram violência, sair para ir para uma manifestação cultural que fala dessas violências todas, desses corpos, e ao mesmo tempo ir para a sala de ensaio criar esse atrito com o corpo, né? Esse atrito com a palavra, com tudo que foi vivido durante o processo e esse diálogo com essas outras mulheres que acabaram, assim, de certa forma, acalentando, né? Tudo aquilo que foi reverberado diante dessa pesquisa, né? Dessa descoberta, desse fuçar certos lugares que são de difíceis acessos, mas que foram importantes para que esse corpo também fosse, de certa forma, blindado e criasse essa força, né, gigantesca que eu não tenho noção, mas devo toda essa força a essas energias e mulheres e pessoas que passaram pelo processo criativo. Certamente ele vai tocar muitas mulheres ainda, né? Porque somos submetidas a muitas violências e isso está muito longe de ser extirpado, né? A gente sabe que enquanto nascer uma mulher, espetáculos como esse são necessários, né? Marcinha, eu sei que o cenário, né, a maneira como o espetáculo acontece, não é num palco tradicional, não é no palco italiano, ele tem um formato que é Sim, adaptado. Ele foi adaptado em cada cidade onde ele chegou, né? Eu participei com você sim, dessa situação, né, com o Pilotox, e sei que a gente teve que procurar lugares que pudessem caber, desde lugares amplos a lugares mais estreitos, né? Porque tem uma sim, dimensão diferente ali do espetáculo. Mas tem uns 5 meses, mais ou menos, você fez para o Sesc São Paulo, né? O Sesc em Casa, o projeto Em Casa com o Sesc. sim, E você fez uma sim, ideia na sua casa, né? Que eu vi lá no YouTube. Quem quiser assistir, pode assistir, que tá lá no YouTube, Sesc sim, em Casa.
em casa com o Sesc, na verdade. E como foi Sim, essa adaptação para o ambiente virtual, né, do espetáculo sim, e para o ambiente doméstico também? Só sim. antes de você responder, eu queria dizer que daqui a pouquinho eu vou abrir os comentários para as pessoas fazerem então suas perguntas e a gente começar a ir finalizando a Tá. nossa live. Mas o papo tá tão gostoso que não dá vontade Pois de é, quando a parar. gente pensa que não acaba, Ah, é muito assunto, gente. É muita potência para ser é dita. muito Mas assunto. então, como foi essa adaptação? Me conte aí, conta pra gente. Menina, foi uma situação complicada, né? Porque plena quarentena, eu estava num momento bem difícil, no auge, assim, da desilusão, da tristeza em casa, por conta da pandemia, sem saber se eu ia conseguir fazer teatro, sem saber o que ia acontecer. Acho que todo mundo estava assim, né? Nós, artistas, recebendo notícias de colegas que estavam passando dificuldade e sem saber o que fazer e tentando ajudar, né? Então foi um momento bem crítico e surge o convite, né, do Sesc para fazer essa adaptação para casa. E eu estava super insegura, completamente insegura, porque o corpo já não era mais o mesmo, né? Eu ganhei uns quilos, mas não era por isso, era porque eu já não entendia mais o que meu corpo em casa há muito tempo. Já não era mais dona do meu corpo, né? Tinha uma coisa que estava meio desequilibrada. Então eu tinha esse medo por conta do corpo estar despreparado. Tive o medo porque era uma adaptação para a câmera, né, para o audiovisual, que não era nem teatro nem cinema, mas era para o audiovisual e como diminuir, né, toda aquela gama de energia, de interpretação, falar para quem, né, para que público. No teatro a gente tem a separação dos homens das mulheres, que é justamente esse lugar do atrito, do conflito, da reflexão, da criação da empatia, né, da escuta do espetáculo e como trazer essa atmosfera para a câmera, né, para o audiovisual. Então foi um desafio muito grande, mas foi muito importante para mim, né, porque eu fui descobrindo outras formas de dizer o texto, outras formas do meu corpo se amalgamar na casa, se entrelaçar nos cantos, no balcão, né, na parte de tirar as coisas dos lugares e entendendo o que é que cabia do espetáculo ali, o que aquela imagem reforçava, o texto que ia entrar. Então foi tudo muito importante, interessante, desafiador. Mas aí a gente conseguiu, né? Tânia foi me provocando muito, assim, com essa coisa de realmente identificar nessa dramaturgia do espaço esse corpo que não está completamente perdido, né? Que ele vai ser levantado e vai se erguer ali quando ele começar a enxergar aquele espaço como potência também. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a entender o espaço de casa como potência e comecei a me adaptar ali. Logo, várias coisas surgiram, formas de falar o texto de outra forma, outros insights, outras imagens foram aparecendo, outra forma de cantar. A Bêbada foi a primeira vez que eu fiz a Bêbada com uma certa lucidez, que a gente descobriu ali em casa, né, naquele processo. Então foi muito rico, foi muito importante para mim olhar para a câmera. Eu tenho pavor de câmera, e aí foi muito importante olhar para a câmera e falar para aquele público daquela forma. Sim, e trazer essa, eu acho que acabou, eu não sei como foi para quem assistiu, mas eu acho que deu para trazer essa sensação dessas mulheres, para que público eu estava falando e como essa imagem era importante que ficasse, né, a do final, né? Se der, converse, se não der, Uhum. mate. Tipo, resolva, se resolva agora porque você tem chance. Então não se largue, não se deixe. Você tem chance. Então foi muito importante fazer nesse momento essa live, nesse processo. Ah, que ótimo. Patrícia está perguntando aqui, se você poderia falar um pouquinho dos seus projetos atuais ou dos seus projetos futuros. O que é que Márcia Lima está aprontando aí para Sim. esse futuro? Porque, Marcinha, a gente Menina. vai conseguir, a gente vai voltar, a gente vai fazer teatro e a gente Vai. precisa, né, ter sonho e realizar eles, né? Então, o que é que você está aprontando aí? Menina, eu estou aprontando o doutorado. Porque eu preciso terminar de falar tudo isso, né? Então é importante Terminar, não, continuar.
começar a falar, terminar entre aspas. mais doses da vida por aí, né? Muita coisa para Pois dizer. é. Estou pensando em dar conta dessa escrita, né? Porque esse lugar é um lugar de potência, né? Então, faz parte também desse plano, né, de empoderamento, estar na academia e disseminar os nossos conhecimentos ali, se tornar um corpo respeitado e que, de certa forma, forme outras pessoas que precisam dessa referência, né, dessa representação. Então, a gente sabe que a escola de teatro é um espaço complicado com relação a professores negros, né? A gente tem poucos, mas tem, sim. Então, quanto mais professores negros com referências afrodiaspóricas estiverem lá dentro, mais o nosso maior público, né, que é de estudantes da periferia, negros da cidade e negras da cidade de Salvador, vão ter acesso e vão poder se reconhecer e com isso não vão perder, né, suas narrativas, não vão se apagar, seus talentos não vão ser perdidos, porque eles não têm essa referência e esse reconhecimento. Então, eu estou pensando para o futuro continuar essa escrita, o palco sempre, não sei o que é que eu vou fazer ainda, mas o palco é o meu amor, assim, foi tudo que eu lutei, né? Lutei a minha vida toda para estar no palco. Então, sempre vou estar criando alguma coisa. Vai aparecer alguma coisa aí. Axé, axé, que assim seja. Axé, axé. Tem uma pergunta aqui do teatro nunca enfado, acho que é isso. A pessoa viu no Sesc Pompeia o seu espetáculo ao vivo e viu também no projeto Em Casa com o Sesc, né? Então tem uma pergunta aqui que é: por que a chuva e o guarda-chuva? Sim. Menina, nesse dia a gente tava um dilúvio em Salvador, né? A gente ainda não tinha começado o dilúvio na cidade, então a gente estava justamente preocupado como é que ia ser a live se caísse a chuva. Então, em algum momento, como é que a gente pensou, né? A direção Gordo Neto, que estava na direção, é assistente de direção de Taninha, perguntou: e agora, se chover, como é que a gente vai fazer? Eu falei: eu tenho um guarda-chuva aí a gente coloca lá ali, qualquer coisa, eu pego o guarda-chuva. Menina, não é que resolveu relampejar, ter trovoada e cair água justamente na cena em que eu saio de casa, que eu saio, termino a cena da cozinha, vou pro lado de fora, então começa a cair a chuva. Então eu dei aquele texto todo com aquele guarda-chuva vermelho, representando, né, a própria dona dos ventos que estava ali gritando lá fora. E assim casou direitinho, né? São essas, essas coisas que acontecem, né? O acaso, mas não foi planejado. Foi uma. A gente estava se prevenindo de uma chuva que poderia cair, sim. Então ficou muito bonito, ficou poético e acabou trazendo essa imagem que está ali no espetáculo, né? Reforçando, né? Cada vez mais. Quem quiser ver, então, vai lá no YouTube do Em Casa com o Sesc, dá uma olhada aí nesse momento aí dessa chuva. Sim. Lembrando também que essa live vai ficar salva, né, no Instagram do Sesc Bahia. Então, quem quiser ver, rever, quem quiser recomendar, né, para outras pessoas, pode também compartilhar. A Anne está falando É. aqui que o acaso não é acaso, né? Pois é, Por acaso não foi por acaso. o acaso não é acaso. É. Ai, que bacana, Márcia. Você é uma atriz que é uma referência, né? Assim, eu encontrei o Fábio Vidal outro dia na rua e ele falou assim de algumas atrizes que são patrimônios do teatro baiano, né? Você é um patrimônio das últimas décadas, né, nesse teatro. Nós Muito somos, nós brilhante. somos. Que bom que somos contemporâneas. Que Pois bom é, viver. pois é, pois Mas, é. assim, pensando nessas atrizes que vêm, né, chegando, que estão buscando também as suas referências, né? Você como uma atriz negra que é referência aqui na cidade, como você tem feito, durante os seus processos, o trabalho de preparação corporal, vocal? Você acha que isso é importante? Porque tem atrizes e atores que acham que não, que já, né, já vão malhar na academia, já estão ali Oh, bonitinhos. Porque você é uma atriz da uhum, voz, né, sobretudo, uma atriz do canto. sim, E aí, como é que você tem feito para se preparar, para se cuidar, né? Para estar apta a usar as suas ferramentas? sim.
Ah, eu acho muito importante. Desde que eu comecei, há uns anos atrás, nossa, era muito importante. Tinha essa imagem desse ator que estava sempre preparado, né? Que estava com o corpo preparado, a voz preparada. Porque você entra em cena, você está ali para tudo. Então você não pode estar despreparado, né? Esse processo de preparação da atriz, do ator, é muito importante para que ele consiga dialogar, seja com o texto, com a improvisação, com tudo que o teatro, todos os elementos que o teatro vão dando na mão da gente, né? Então, durante esse processo de quarentena, logo quando começa, eu tive um descuido que não foi descuido porque, enfim, foi tudo muito, muito novo. Então, eu passei um tempo muito triste mesmo e deixei o corpo de lado, a voz de lado. Depois eu fui retomando porque era super necessário, o corpo começava a gritar de certa forma, tipo, não me abandone, porque se você abandona o corpo, ele vai te abandonar. Então, assim, eu me senti em algum momento abandonada. Então, peraí, o corpo é meu. Então, eu voltei de novo a fazer os meus exercícios, fazer aula online. Meu preparador vocal, Marcelo Jardim, me fez algumas aulas comigo online. Depois, eu sempre fazendo sozinha. Mas o processo todo de treinamento vocal, ele é diário, mesmo que não dê para fazer todo dia, mas ele sempre acontece. E a preparação corporal é muito importante, né? Hoje eu faço boxe, mas de vez em quando eu volto para capoeira, dou uma corridinha, vou fazendo o treinamento de novo, esse processo de alongar o corpo, de fazer com que ele esteja vivo, é muito importante porque é a nossa ferramenta, né? Então não tem como você ter uma presença cênica se você não tem preparação. É um ator, uma atriz morta em cena. Isso não interessa para o teatro. Talvez para Uhum. outras linguagens você não tenha uma preparação corporal, seja mais interessante. Seja mais para o teatro, não. Seja qual for a estética, você tem que estar ali, vivo. E isso é perceptível quando você vê até o seu olho, quando você olha para o olho do ator que não está brilhando, você já sabe que não tem nada. Imagine se esse corpo não respira, se esse corpo não tem de certa forma, um jogo de cintura com o que aparece para ele em cena, né? Com o outro, né? Com o público, porque o público também manda energia para a gente. Então, como é que você está Uhum. ali no meio, recebendo essa troca? Como é que você devolve? Você tem que ter o controle disso tudo, né? Para você estar em cena e para continuar com a sua consciência. Porque como são vários elementos, se você não está segura com o seu corpo, com a sua voz, você acaba se dispersando, né, por conta de todos os outros elementos. Então, corpo e voz é super importante para a gente. Massa. Marcinha, quero te agradecer muitíssimo por essa conversa. Espero que a gente consiga se encontrar ainda e ter outras conversas e ver Sim, suas produções também, tá? sim, Quero agradecer a sim. presença das pessoas que ficaram aqui com a gente, né? Essa coisa de live é muito instável, porque as pessoas vão passando e aí ficam um É, pouquinho, passam adiante, né? As pessoas não se prendem tanto, mas a gente tem aí um pessoal que ficou. Muito obrigada. sim. Agradecer à equipe do Sesc Bahia, né, toda a equipe envolvida nisso, porque normalmente as lives acontecem lá na Casa do Comércio. No entanto, hoje, respeitando as medidas de isolamento, né, a gente está fazendo de uma forma remota. Eu estou em casa, mas a equipe está assessorando aqui da maneira que pode, né? Patrícia, Ítalo, Elba, Anne, está todo mundo aqui atentas, todas atentas. Muito obrigada. Dizer que o público pode continuar seguindo a nossa página, né? Que pode. Vamos salvar sim. Estão perguntando aqui se a gente vai salvar a live. Com certeza a gente vai salvar, né? Para as pessoas terem acesso a essa conversa também e conhecerem também o trabalho de Márcia. Quero dizer que a programação da gente está no Instagram e no YouTube. Agora, em março, a gente vai continuar tendo esse bate-papo com outras mulheres, né? Vem aí o Missagé, Joyce Aglai, Laí Flores, Dodi Leal, e vai ser um negócio, cada terça-feira vai ser babado essa virtualidade, né? Então acompanhem Sim. a gente. Marcinha, deixo para você sua despedida, seus minutos finais, o que você quer dizer para a gente. Ah, eu quero agradecer muito ao SESC, mais uma vez a toda a equipe, agradecer a você pela oportunidade, por esse reencontro e falar para todas essas pessoas que puderam assistir, que vão assistir depois.
que é muito bom fazer o que a gente quer na vida, né? Realizar nossos sonhos, e ajudar outras pessoas a realizá-los também. Quero agradecer a todas as mulheres que participaram dos meus processos, as que vão participar, e todas as mulheres, né, desse planeta, que a gente consiga seguir em frente com nossos sonhos sem tanta violência, que a gente consiga também se colocar no lugar de se permitir amar, de se permitir ser cuidada, de se permitir seguir a vida com amor, que a gente não viva mais as violências que a gente vive todos os dias. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Que assim seja. O pessoal de Assim Alagoinhas seja. pediu ali para mandar um abraço. Um abraço. Passou rápido, né? Mas aí vocês vão Passou. acompanhando Márcia também. Tem o perfil do Medeia Negra, né? Que vocês podem acompanhar também no Instagram, seguir o andamento aí do Medeia Negra, assistir no YouTube e acompanhar então a nossa programação. Muito Axé. obrigada, minha Axé. Um abraço. Axé, Diana, superatriz. A gente se vê. A gente se vê com Beijo. muita arte. Muita Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. galera.